Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, todos os que creem, todos os que temem a Deus, todos os que temem a Deus, os que temem a Deus santificam o seu nome, porque temem a Deus. E temor não está se referindo aqui a ter medo de Deus. Aqui na terra, a gente costuma falar temer as autoridades, ou seja, ter medo das autoridades policiais, por exemplo, ter medo da justiça. Mas, quando se trata do assunto espiritual, o temor a Deus não tem nada de ter medo de Deus, não. O temor a Deus, diz assim a palavra de Deus. Olha só como é lindo, maravilhoso o entendimento das Sagradas Escrituras. Como é que eu sei que eu temo a Deus? Como é que você pode saber se você teme a Deus? Então a resposta vai aí. Na própria Escritura Sagrada diz: o que anda na retidão, o que anda na retidão teme ao Senhor. Mas o que se desvia dos seus caminhos o desprezam. O despreza. Que quer dizer, ou eu temo a Deus, ou eu desprezo a Deus. Em outras palavras, ou eu santifico o nome de Deus na minha conduta ilibada, ou eu blasfemo o nome de Deus na minha conduta errada. Tudo depende de cada um de nós. Deus nos dá o Espírito Santo, o seu DNA, que é o Espírito Santo, que é o sinal, que é a assinatura de Deus em cada um dos que nascem dele. Então, quando a pessoa nasce de Deus, ela tem a assinatura de Deus, tem o Espírito Santo. E somente o Espírito Santo nos dá uma consciência do que é temer a Deus, que significa andar na retidão. Andar na retidão. Quer dizer, ser correto, ser honesto. Não é só ser correto e honesto dando o troco certo, não. Mas é ser correto, ser reto, correto nos negócios, na palavra empenhada, na lealdade para com a esposa, para com o esposo, a fidelidade, o respeito para com a esposa, o respeito para com o marido, o respeito para com os filhos, o respeito para com os pais. Tudo isso é andar na retidão. E isso significa temer ao Senhor. Mas os que vivem uma vida desordeira, uma vida de bagunça, uma vida completamente contrária à vontade de Deus, estes blasfemam o nome de Deus, porque não andam
nos seus caminhos. O caminho de Deus é justo, é perfeito. Veja só que muito forte isso. Veja que Deus fala através do seu servo o seguinte. Preste atenção, você que é de Deus, você que se julga de Deus, ou é de Deus, ou você que não é, ele diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, quer dizer, pecar voluntariamente é gostar do pecado, é fazer o que a carne almeja e deseja, é satisfazer aos caprichos do coração da própria carne. Então, isso é pecar voluntariamente, fazer aquilo que é errado conscientemente. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, e isso aqui é para todos os crentes, os evangélicos, os que conhecem as Sagradas Escrituras, tenham ou não tenham o Espírito Santo, mas têm conhecimento da verdade, conhecem a verdade, mas vivem na mentira, por exemplo. Aí ele diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aí ele fala assim, mas uma certa expectação horrível, de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários de Deus. Aí diz, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça que é o Espírito Santo. Porque bem sabemos, bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E outra vez diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quer dizer, em outras palavras, simplificando todo esse texto aqui de Hebreus capítulo 10 e versículos, a partir do versículo 29. Diz assim, olha só, o que anda na retidão teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor anda na retidão. Quem anda na retidão teme ao Senhor. Então, os que temem ao Senhor não têm medo de Deus, mas o reverenciam, vivendo uma vida pautada nas Sagradas Escrituras, no mandamento de Deus. Então, a pessoa que anda na retidão, ela teme ao Senhor. Quem não anda na retidão, desvia dos caminhos de Deus e o despreza, e o ofende, o blasfema, que quer dizer, nós vivemos no temor do Senhor, quer dizer, uma vida pautada nos seus princípios, nos seus mandamentos, ou nós blasfemamos a Deus com uma vida irregular, uma vida desordeira, que se vive por aí na desordem, que não considera
não considera o juízo de Deus. Então, essas pessoas não andam no temor de Deus. Muitas não andam porque não conhecem o caminho de Deus. Mas aqueles que conhecem as Sagradas Escrituras, aqueles que têm acesso à palavra de Deus, têm acesso aos caminhos, têm acesso aos mandamentos de Deus. E se os obedece, então estes temem ao Senhor. Agora, é interessante que o apóstolo Paulo, conduzido, dirigido, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá orientação a Timóteo, o seu filho na fé. Ele diz assim: o fim do mandamento, o objetivo dos mandamentos são 2 pontos. O amor de um coração puro. 1. Uma boa consciência de uma fé não fingida. Então, 3 coisas. 3 coisas. Estes que praticam isso andam no temor do Senhor. Andam no temor, andam na presença de Deus. Andam na presença de Deus, como Abraão. Como Deus falou, anda na minha presença e ser perfeito. E ser perfeito não é ser impecável, não. Porque é impossível a gente ser perfeito aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, quando nós observamos os mandamentos de Deus, quando nós conservamos um coração puro. O que é o coração puro, bispo? Coração puro é aquele coração cujos olhos são puros. São puros. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, quer dizer, puros, todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu coração é mau, se os teus olhos, melhor dizendo, forem puros, o teu coração é puro. Todo o seu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, quer dizer, aquela pessoa que tem um olhar desconfiado, aquela pessoa que tem um olhar malicioso, aquela pessoa que tem um olhar invejoso, ou um olhar cobiçoso, um olhar mau. Então, isso é um coração impuro. Obviamente, quando a pessoa tem esse coração impuro, ela não dá ouvidos aos mandamentos de Deus. Ela não tem uma boa consciência. E a fé que ela tem não é pura, é fingida. Porque não participa, não pratica, não exercita os mandamentos do Senhor, que não são para o mal, são para o bem, são para que nós venhamos santificar o nome do Senhor na nossa vida diária, na nossa conduta diária. Então, amiga e amigo, isso aí só depende de cada um de nós, não é verdade? É uma prática que cada um tem que cuidar de si próprio. Chama atenção o fato de que muitas pessoas ficam olhando para outras e dizendo: olha, fulana não faz isso, olha, ela diz que é de Deus, mas olha só o que ela faz.
Nós não temos que olhar para as outras pessoas se elas estão cumprindo, obedecendo, andando no temor do Senhor ou não. Não é nossa obrigação ou não é nossa posição julgarmos as pessoas. Antes, nós temos que olhar para nós, julgarmos as nossas ações e não os outros. Então, tem muita gente que, infelizmente, que pensa que porque os outros são mais pecadores do que elas acham-se no direito de julgá-las e até condená-las. Mas não é esse o princípio da fé cristã. A fé não fingida, a fé sincera. A fé sincera, a pessoa cuida de si. Ela cuida de si. Esse é um princípio que, graças a Deus que foi revelado para nós. Eu, por exemplo, desde o princípio da minha caminhada, da minha jornada com o Senhor Jesus, há 61 anos, eu tenho essa consciência que eu não tenho que ficar olhando para A, B ou C, julgando, condenando. Nada disso. A minha consciência de fé diz respeito à minha consciência diante de Deus. Ela tem que ser boa, para que eu possa exercitar a boa consciência. Então, eu não vou ficar olhando o pecado ou os pecados dos outros, eu vou estar cuidando da minha própria vida, do meu próprio coração, e avaliando. Quando eu vejo pessoas fazendo coisas erradas, imediatamente eu corro para mim, para dentro de mim, para me avaliar. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, não me deixe cair nessa tentação. Quando eu leio a Bíblia e vejo os maus exemplos daqueles que foram um dia muito usados por Deus, oh meu Deus, guarda-me de não cair ou de não incorrer no mesmo erro. Porque isso é o que mais existe dentro das igrejas, infelizmente. Pessoas que se acham com o direito de julgar os outros, quando na realidade, se a gente tem bons olhos, a gente tem uma boa consciência. Se a gente tem maus olhos, a gente tem uma má consciência. E a má consciência, ela já nos julga, ela já nos condena. Ela está dizendo assim, seu corpo está todo em trevas. É o que Jesus falou. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Quer dizer, olhos maus quer dizer coração mau. Olhos bons, coração bom. Então, o apóstolo Paulo, orientando ao seu discípulo Timóteo, ele diz, olha, ô Timóteo, o objetivo, o fim do mandamento de Deus é o amor de um coração puro, não o amor de um coração sujo, porque o amor de um coração sujo, com certeza, é um amor interesseiro, é um amor egoísta, que quer ter prazer, que quer receber prazer, que quer ganhar, que quer ter vantagens. Mas o amor de um coração puro quer dar, quer ajudar, não quer condenar, quer ajudar, quer salvar. Eu costumo dizer,
quando a gente tem o Espírito Santo, a gente quer dar, só pensa em dar. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente só quer receber. Então, são dois tipos de pessoas desse mundo. Aqueles que têm para dar e aqueles que só querem receber, não tem nada para dar. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem tudo. A gente quer dar, e dar, e dar. Ainda que sejamos mal interpretados, ainda que sejamos condenados, ainda que sejamos injustiçados, ainda que sejamos odiados, não importa. Quem tem o Espírito de Deus, quem tem o DNA de Deus, quer o bem das demais pessoas, porque tem um coração puro. E porque tem um coração puro, a consciência é boa, também é pura. E se tem um coração puro e uma boa consciência, a fé não é fingida, ela é transparente, ela é aberta, ela é uma fé que agrada a Deus. É a fé que nos faz justos diante de Deus. A fé não fingida. Mas existe a fé fingida, que foi o caso, por exemplo, isso é importante, de Himeneu e Alexandre. Himeneu e Alexandre não eram soldados romanos que perseguiam os cristãos. Himeneu e Alexandre não eram não eram os fariseus, não faziam parte dos fariseus, dos saduceus, dos hipócritas. Não! Himeneu e Alexandre, em princípio, eram dois homens de Deus, tal e qual era Timóteo. Porém, eles rejeitaram a boa consciência. Aqui diz assim, Paulo falando sobre a boa consciência, ele diz, eles rejeitaram a boa consciência. E por rejeitarem a boa consciência, eles naufragaram na fé. Com licença. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, isso aqui não é ideia de Paulo, não. Essas palavras saíram da boca de Deus e foram colocadas na mente do apóstolo Paulo para escrever e enviar essa carta para Timóteo. Então ele diz assim, conservando a fé não fingida, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, naufragaram na fé. Quer dizer, quando se rejeita a boa consciência, que você, eu, nós, quando vivemos na retidão, que tememos ao Senhor, então a nossa fé se mantém pura, limpa, e ela alcança o trono do Altíssimo, porque ela é uma fé pura, sincera, verdadeira. Então a pessoa com esse tipo de caráter, ela santifica o nome de Deus, porque ela guarda os mandamentos do Senhor. Ela guarda. E isso é temer a Deus. E quando a pessoa guarda os mandamentos ou observa os mandamentos, ela teme ao Senhor. Quando a pessoa não observa os mandamentos, ela blasfema, insulta a Deus. Essa é a realidade. Portanto, quando a gente tem uma fé de uma boa consciência,
Esta fé funciona com perfeição, mas quando temos uma fé sem uma boa consciência, essa fé não tem nenhum valor para Deus. Nenhum valor para Deus. Então está aqui escrito, o Espírito Santo falando, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, naufragaram na fé. Rejeitaram a boa consciência, naufragaram na fé. É por isso que existem muitas pessoas desigrejadas, afastadas, muitos maus obreiros, maus pastores, maus bispos, más esposas de oficiais da igreja. Por quê? Porque se deixaram contaminar pelos maus olhos do coração, os maus olhos. Ao invés de orar pela pessoa caída, não, vieram colocar uma pá de cal para enterrá-las definitivamente. Ora, isso aí mostra que não teme a Deus e que a fé não é pura, não é sincera, não funciona. Esse tipo de fé não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Agrada o diabo, mas não a Deus. Porque não é uma fé sincera, uma fé não fingida. Isso aqui é muito importante, minha amiga e meu caro amigo, para todos nós colocarmos em pauta em nossas vidas. Eu falo aqui ensinando, eu falo aqui não julgando, não condenando, não atirando pedra em ninguém, porque no que eu aponto um dedo para você, eu tenho 4 dedos apontados para mim na mesma hora. Não é assim? Experimenta isso. Aponte um dedo para mim agora, você vai ver 4 apontados para você. É assim. Então, amiga e amigo, nós falamos assim para abrir os olhos daqueles que são sinceros, que são transparentes, ainda que estejam no pecado, mas querem andar na verdade, não querem andar nas trevas, querem andar na luz. Ainda que as suas vidas sejam uma desordem geral, elas querem consertar a vida, elas não querem viver no lixo, no lixão deste mundo. Não, elas querem viver uma vida correta, de dignidade, que o Senhor seja santificado na vida delas, a conduta delas venha santificar o nome de Deus. E isso mostra temor, isso mostra que a pessoa, de certa forma, tem temor para Deus, porque ela está buscando sair da sua vida desordeira e se enquadrar dentro da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor. Paulo fala aqui de Himeneu e Alexandre. Himeneu e Alexandre, como eu estava dizendo, eles não eram oficiais de igreja. Eles eram, em princípio, auxiliares de Paulo. Mas eles rejeitaram a boa consciência e, por isso, a fé deles naufragou. E uma vez a nossa fé naufragando, já era. E Paulo fala, os quais entreguei a Satanás. Paulo, ele tinha autoridade espiritual, então ele entregou a Himeneu e Alexandre a Satanás. Eu não sei o que Himeneu e Alexandre fizeram, mas uma coisa eu sei, que eles naufragaram na fé e por isso Paulo os entregou a Satanás. O que quer dizer? Os entregou ao mundo. O mundo jaz no maligno. Então, Paulo entregou estes homens ao mundo.
entregou sob o governo de Satanás, o governo do reino deste mundo. Entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Quer dizer, eles naufragaram na fé e, consequentemente, blasfemaram contra Deus. E Paulo, naturalmente irritado, irado, revoltado, os entregou para o reino de Satanás, que é o mundo. Então, minha amiga e meu caro amigo, eu aprendi, desde o início da minha carreira com Deus, e graças a Deus, há 61 anos atrás, que eu devia cuidar de mim, cuidar da minha salvação, como uma menina dos meus olhos. Eu não tinha que me meter na vida dos outros. Por quê? Porque eu tinha muitas obrigações para comigo mesmo diante de Deus. Então eu guardava a minha fé para não ser contaminado com as demais pessoas que faziam coisas erradas e que eu não tinha nada com isso. Não era minha obrigação condená-las ou julgá-las, nada disso. Eu cuidava da minha salvação. Eu sempre pensei, eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer com uma boa consciência e uma fé não fingida. Se eu tenho uma boa consciência, meu coração é puro. Se eu tenho um coração puro, uma boa consciência, eu tenho uma fé que não é fingida. E, consequentemente, posso agradar a Deus, porque o que agrada a Deus é uma fé não fingida. Sem fé não fingida, sem fé é impossível agradar a Deus, mas uma fé não fingida, uma fé pura, verdadeira, de uma boa consciência, de um coração puro. Graças a Deus, aleluia. Lembra que nós temos falado, nós inclusive falamos essa semana aí agora, passada aí em São Paulo. Jesus disse para um exemplo simples, mas que mostra com clareza o que tudo isso que nós falamos se resume. Jesus disse para os judeus hipócritas, ele disse, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Dar a César o que é de César é cumprir com a nossa obrigação perante César. Então, se tem que pagar os impostos, eu vou pagar os impostos. O que eu devo a César, aos governos que são a autoridade de Deus, porque não há governo que não tenha recebido a autoridade de Deus. Podem ser até do diabo, podem ser ladrões, podem ser o que for, mas são autoridade de Deus. E a minha obrigação não é ficar apontando o dedo para eles, é honrá-los com o que é deles. Os impostos, por exemplo, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é porque eu sou fiel a Deus que eu vou ser infiel a César. Se eu for infiel a César, eu serei indiretamente infiel a Deus. Então, muitos cristãos, pelo menos, eu tenho visto isso, muitos
pensam que, porque são fiéis a Deus nas suas ofertas, nos seus dízimos, elas têm o direito de roubar ou usurpar de César. Ah, César é ladrão, outro, eu vou tirar de ladrão. Não é o que está escrito por aí, não. Ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Essa é a palavra do diabo. Mas a palavra de Deus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se eu me conduzo de acordo com as Sagradas Escrituras, então eu estou observando os mandamentos e então eu estou andando no temor de Deus. É por isso que ele fala, né? Deus fala: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza, que quer dizer, dá de ombros, o ofende, blasfema contra ele. Então, você, eu, cada um de nós, ou tememos a Deus, ou blasfemamos contra Deus. Depende de cada um de nós. Mas o que anda na retidão teme ao Senhor e se desvia do mal. Mas o que não teme ao Senhor se desvia dos caminhos do Senhor, quer dizer, o despreza. E por isso também é desprezado, por isso sofre. Então, minha amiga, meu amigo, fica essa lição, esse conhecimento, para que você coloque em prática e não venha cobrar de ninguém, porque eu estou ensinando, mas eu tenho que primeiro fazer a minha parte para comigo, para com o meu Senhor. E ensino, oriento, prego. E quem tem juízo obedece a palavra de Deus. Quem não tem, vai fazer o quê? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Você sabe que uma boa consciência é uma consciência de paz, mas uma má consciência é uma consciência que acusa, que pune. Bom, falaremos mais amanhã. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.